Fala, meu abençoado! Aqui nós temos um exercício que trata de paralelepípedo e uma das informações dadas aqui é de que as dimensões são proporcionais aos números 3, 4 e 5. Significa ser proporcional. Nós precisamos ter um número e cada uma dessas dimensões vai ser 5 vezes esse número, 4 vezes esse número e 3 vezes esse número. Portanto, eu posso colocar aqui nesse meu esboço que o comprimento pode ser 5 vezes um número que nós não sabemos. Como vai ter que ser proporcional a esses números, por exemplo, essa aqui pode ser 4 vezes esse número e a outra vai ter que ser 3 vezes esse número. Então, as dimensões são sempre proporcionais com o mesmo fator de proporção aos números 3, 4 e 5. E aí, a segunda informação que nós temos aqui é que a área total é de 846 centímetros quadrados. Com essa informação que nós temos aqui, é possível de calcular qual é o valor de x ou qual é o fator de proporção. E aí, depois que nós calcularmos isso, nós vamos ter os valores das dimensões para calcular o que nós precisamos aqui e decidir se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, para começar, nós vamos olhar para a área total. Em um paralelepípedo, nós sempre temos um par de faces paralelas e congruentes. Então, nós vamos fazer o cálculo de uma e multiplicar por 2. Então, vamos pensar aqui. Nós temos o retângulo frontal, cujas dimensões são 5x e a altura 3x. Vou fazer a área, que é a multiplicação dessas duas dimensões, e depois multiplicar por 2 por conta da frente e do fundo. Então, eu já vou colocar aqui que a área vai ser 2 vezes a base, que é 5x, e a altura vezes 3x. Mas, vou olhar para esse retângulo lateral, que tem a mesma área que esse outro aqui ao lado. Vou multiplicar por 2, portanto. Então, vai ser base vezes altura, 4x vezes 3x. Mas, agora nós precisamos olhar para esse retângulo aqui, o qual está encostado no chão, multiplicar por 2, porque nós temos esse superior aqui de mesma área. Então, vai ser 2 vezes base, que é 5x, vezes altura, que é 4x. Isso tudo vai ser igualado a 846. Então, nós vamos efetuar essas multiplicações. 2 vezes 5 dá 10, vezes 3 dá 30x ao quadrado, mais 2 vezes 4, 8 vezes 3 dá 24x ao quadrado, mais 2 vezes 5, 10, 40, que x ao quadrado, 846. Todos esses termos aqui ao lado esquerdo da igualdade são semelhantes, portanto, nós podemos somar. 40 mais 30 dá 70, 94x ao quadrado aqui, igual a 846. Para descobrir o valor de x, nós dividimos os dois lados por 94, e 846 por 94 é igual a 9. Portanto, x quadrado igual a 9. Nós temos dois números reais que satisfazem essa igualdade. Deixa eu só apagar aqui esse ao quadrado, que não precisa. Vou extrair a raiz. Raiz de 9 é 3, então poderia ser mais ou menos 3, mas como nós estamos trabalhando com dimensões, não pode ser negativo. Portanto, x é igual a 3. Agora, com essas informações, eu vou colocar aqui as medidas reais. Nós temos 5 vezes 3 é 15. Aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3, que dá 12. E aqui a altura vai ser 9. Nós vamos agora analisar as informações. Nós temos que as dimensões formam uma progressão aritmética. Se nós pensarmos aqui, 9 para 12 nós acrescentamos 3, de 12 para 15 nós também acrescentamos 3. Então, independente se nós olharmos 15, 12, 9 ou 9, 12, 15, nós temos uma progressão aritmética, o que dá que a primeira afirmação é verdadeira. Quando nós formos olhar para a segunda, nós precisamos fazer a soma de todas as arestas, observando que nós temos 4 arestas de dimensão 9, 4 arestas de dimensão 15 e 4 arestas de dimensão 12. Então, basta a gente pegar aqui na segunda possibilidade, que eu vou colocar aqui ao lado, eu vou ter que fazer 4 vezes 15, mais 4 vezes 12, mais 4 vezes 9. Se vocês efetuarem essas multiplicações e a soma, vai dar igual a 144, o que torna a afirmação verdadeira. Agora, para a terceira, nós precisamos calcular a diagonal e verificar se ela vai ser maior do que, igual ou menor do que 21 centímetros. E para o cálculo da diagonal de um paralelepípedo, nós podemos utilizar a fórmula e ela vai dar exatamente o tamanho desse segmento aqui, que une vértices opostos que não estão numa mesma face. E aí o cálculo da diagonal, utilizando essa fórmula, vai ser dado por raiz de
a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, em que a, b e c são as dimensões desse nosso paralelepípedo. Portanto, nós precisamos calcular raiz de 15 ao quadrado mais 12 ao quadrado e mais 9 ao quadrado. D vai ser igual a 15 ao quadrado, 225, mais 12 ao quadrado, 144, mais 81. Se nós somarmos esses elementos aqui, ao todo vai dar raiz de 1 mais 4 mais 5 dá 10, 8 mais 4, 12, 13, 14, 15, 450. E aí nós precisamos decidir se esse número é menor do que 21 centímetros. Se nós pensarmos na raiz de 450, ela vai ser um pouco maior que a raiz do 441, cujo resultado dá 21. Então eu posso afirmar que a diagonal vai ser superior a 21 e não inferior. Então essa afirmação é falsa. A última afirmação faz referência às diagonais de uma face. Nós observarmos o paralelepípedo, nós temos 6 faces retangulares, e em um retângulo todas as diagonais têm a mesma medida. Mas se nós olharmos no paralelepípedo, nós temos faces duplas, basicamente. Então nós temos 3 tipos de retângulo. Nós vamos ter que olhar aquele retângulo que nos dá a maior diagonal. Consequentemente, a maior diagonal vai estar relacionada àquele retângulo com dimensões maiores. E se nós olharmos aqui na nossa figura, o retângulo que tem dimensões maiores é o retângulo que está encostado no chão, em que as dimensões são 15 por 12. Então nós teríamos que calcular essa diagonal para verificar se ela é de fato menor do que 20 centímetros. Eu vou fazer aqui ao lado um esboço dessa base, colocando aqui as dimensões 15 por 12. E nós precisamos agora calcular qual é o tamanho dessa diagonal que eu vou chamar de D minúsculo. Nós temos aqui um triângulo retângulo, nós podemos aplicar Pitágoras, por isso que D ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado mais 12 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 225 mais 12 ao quadrado, que é 144. Somando esses dois valores, nós temos que D ao quadrado é igual a 369. Portanto, a maior diagonal vai ter medida 369. Bom, nós não temos um valor exato para a raiz de 369, mas podemos fazer uma comparação com esse tamanho 20. Para dar uma raiz menor do que 20, nós precisamos que esse número aqui tem que ser menor do que a raiz de 400, cujo resultado dá 20. O que de fato é verdade. Então, a raiz de 369 é menor do que a raiz de 400, que é 20, consequentemente, a maior diagonal da face é menor do que 20 centímetros, tornando a afirmação... Não é falso, botei verdadeiro.